Meu muito boa noite. Mais uma vez eu queria agradecer à Liga de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFAL pelo convite para participar dessa conversa, desse bate-papo sobre antibiótico. E hoje o tema selecionado para a gente conversar são as quinolonas. Vamos fazer um breve histórico sobre as quinolonas. A primeira droga a ser sintetizada, e aqui a gente fala síntese porque são quimioterápicos, a gente chama comumente de antibiótico, mas uma pequena diferença, essas drogas não são obtidas de maneira natural, elas são sintetizadas, e o primeiro deles foi o ácido nalidíxico, e a sua descoberta se deu meio que por acaso, de forma meio que tanto quanto acidental. O laboratório, a indústria estava manipulando a cloroquina e percebeu que um dos subprodutos da cloroquina, ele possuía atividade antimicrobiana, e aí se isolou esse subproduto, se foram pesquisar e se chegaram ao ácido nalidíxico, que foi a primeira droga, a droga precursora da grande família das quinolonas, e isso se deu no ano de 1962. Ela foi secundada e seguida por vários componentes que não tiveram vantagens adicionais logo depois do surgimento do ácido nalidíxico. Isso começou a mudar na década de 80, quando surgiram novos componentes que tiveram vantagens adicionais, principalmente no que se refere a um melhor perfil farmacocinético e uma ampliação no espectro antimicrobiano dessas drogas. Essa estrutura química, a estrutura básica de toda a quinolona é o anel quinolina, é a estrutura que dá identidade a todo o grupo. A gente vê aqui a fórmula do ciprofloxacino, com esse anel quinolina, essa estrutura central, e ao redor desse anel vão ser incorporados alguns radicais e alguns ácidos, e aí vão se obtendo os novos componentes dessa família, com as suas particularidades e suas vantagens adicionais em relação às drogas anteriores, aos antibióticos anteriores dessa família. Quando a gente tem uma família com vários componentes, uma família grande, normalmente, até para você agrupar esses antimicrobianos, esses quimioterápicos, dentro de particularidades que sejam comuns a cada um dos seus subantibióticos, a gente procura classificar em gerações, em família. Uma família pequena não se faz sentido, uma família de antibiótico pequena não tem sentido. Mas quando a gente pega uma família grande, como para dar outro exemplo, das cefalosporinas, normalmente você vai classificar de acordo com as suas propriedades em primeira geração, segunda geração, terceira geração. Aqui não é diferente. Nós temos vários componentes, vários membros dessa família de antimicrobiano, e buscou observar determinadas características entre seus vários componentes, para que eles fossem classificados e agrupados de acordo com essas características. E as características que são levadas em consideração para agrupá-los em uma ou outra geração são a potência antimicrobiana, o espectro e a sua farmacocinética. Então, iniciando, nós temos nós denominamos de quinolonas de primeira geração, que tem como característica a sua atuação sobre bactérias gram-negativas, notadamente sobre enterobactérias. Não possui nenhuma atuação sobre bactérias gram-positivas e pequena ou nenhuma atuação sobre pseudomonas. Se o problema, vamos dizer, de não atuar sobre bactérias gram-positivas e não atuarem sobre pseudomonas, se as restrições das quinolonas dessa geração só fossem isso não seria um problema maior, porque já tem uma grande quantidade de formas bacterianas representadas pelas enterobactérias, ao qual esses antimicrobianos têm atuação. Mas a grande desvantagem dos quinolonicos dessa geração é que eles possuem uma farmacocinética extremamente desfavorável. São antibióticos que só permitem a utilização por via oral, então você já perde a possibilidade de administração por via parenteral, e esses antibióticos, depois da sua administração por via oral, eles são absorvidos, eles sofrem metabolização e rapidamente eles só vão conseguir determinar concentrações terapêuticas em vias urinárias. Então você perde a capacidade de tratar qualquer processo infeccioso que não sejam as vias urinárias, visto que esses antimicrobianos, que esses quinolonicos de primeira geração, não conseguem determinar níveis terapêuticos satisfatórios em outra localidade que não seja as vias urinárias. Então, isso, logicamente, limita muito a possibilidade de utilização desses antimicrobianos. Como representante, aqui no Brasil, praticamente só tivemos dois. Um foi o ácido nalidíxico, que foi o primeiro,
e a outra foi o rosuloxacino, que chegou a ser lançado, né, chegou a ser utilizado, estava no mercado, mas devido à sua pouca utilização, essas limitações que nós falamos, eles foram retirados. Inclusive, o próprio ácido nalidíxico, hoje, você tem uma certa dificuldade em conseguir encontrá-lo, porque é um antibiótico que tem uma utilização muito pouco, é uma utilização muito restrita, e isso faz com que a indústria farmacêutica não tenha interesse na sua distribuição e o uso dele é muito restrito. Nada, vamos lá. Passamos agora para os quinológicos de segunda geração. Eles mantêm a mesma atuação sobre bactérias gram-negativas e possuem uma excelente atividade sobre pseudomonas. A princípio, isso pode parecer que seria um ganho adicional, só que a gente vai ver mais à frente que essa atividade só se dá in vitro, ela não se transfere para a administração no paciente para a utilização do ponto de vista prático, porque a farmacocinética continua sendo um fator extremamente desfavorável. São antimicrobianos que continuam tendo muito pouca solubilidade em água, o que só permite a sua utilização por via oral. Daquilo que se administra por via oral, somente 30% a 40% é absorvido. Então, se perde, entre aspas, permanece na luz do intestino, em torno de 60% a 70%. Ele, ainda assim, esse pequeno percentual que é absorvido, ele dá baixas concentrações tissulares, mais uma vez com exceção ao tecido renal, urinário e à próstata. Então, esse fator da farmacocinética desfavorável continua limitando muito a utilização dos quinolonicos dessa segunda geração. Temos como representantes o ácido pipemídico e o norfloxacino. A partir do norfloxacino, com o incremento, com a inclusão na sua formulação desse átomo de flúor, a gente pode classificar os quinolonicos como sendo quinolonicos desfluorados, que seriam os quinolonicos de ácido pipemídico para trás, e os quinolonicos fluorados, que seriam da norfloxacino para frente. Particularmente, eu não gosto muito dessa classificação, porque você vai incluir no mesmo patamar, digamos assim, no mesmo saco, antibióticos como o norfloxacino, que tem um comportamento que a gente viu limitante para sua utilização, no mesmo patamar de antibióticos como o levofloxacino, que também é um quinolonico fluorado, mas que não tem as desvantagens farmacocinéticas que o norfloxacino apresenta. Passemos agora para os quinolonicos de terceira geração. Com relação à atuação sobre formas bacterianas, nós temos a atuação deles sobre bactérias gram-negativas, notadamente as enterobactérias, incluindo aqui a atuação sobre pseudomonas aeruginosa e a incorporação de uma forma bacteriana que nós não tínhamos falado até agora com relação aos quinolonicos, que são as bactérias gram-positivas, notadamente o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria considerada problema devido ao seu perfil de multiresistência a múltiplas drogas. Passa a ter atividade ainda sobre micobactérios, particularmente as micobactérias atípicas, fica fora do espectro de atuação desses quinolonicos de terceira geração, o Streptococcus, o pneumococo, de maneira geral, e todas as bactérias anaeróbias. A farmacocinética, que era um fator limitante para todos os quinolonicos de segunda geração para trás, aqui o deixa de ser, porque os quinolonicos dessa terceira geração, eles não têm mais essa limitação, eles podem atuar sistemicamente, eles têm apresentação, têm formulações para administração oral e parenteral. Então, esse que era uma grande barreira para a utilização dos quinolonicos de gerações mais antigas, deixa de existir aqui com os quinolonicos de terceira geração. No Brasil, os principais quinolonicos de terceira geração que foram lançados foram a ofloxacina, o lomefloxacino, o perfloxacino e, certamente, desses quatro aqui, o que é mais utilizado e mais conhecido, que é a ciprofloxacino, que é dos quinolonicos de terceira geração, é o mais lembrado e o mais utilizado. E agora a gente começa a falar do que tem mais avançado com relação aos quinolonicos, que são no mercado até agora, que foram lançados, que são os chamados quinolonicos de quarta geração. É o que nós temos mais avançado nessa família de antibióticos. Eles chegaram no mercado no ano de 1997. A farmacocinética
é satisfatória, não é um fator de limitação, pois eles têm ampla distribuição por vários órgãos e tecidos e líquidos orgânicos. Todas as formas bacterianas que nós já citamos, que os quinolonicos anteriores têm atuação, eles continuam tendo atuação, e você acresce ainda mais uma atividade sobre Klebsiella pneumoniae, notadamente aquelas com padrão estendido de produção de beta-lactamase, e as Klebsiella com produção de carbapenemase. Ainda assim, você acrescenta Escherichia coli, com padrão também ISBL, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Proteus, entre várias outras formas bacterianas que esses quinolonicos de quarta geração têm atuação. O Streptococcus, que não tinha, dos quinolonicos anteriores, não tinha atuação, hoje de quarta geração passam a atuar, incluindo-se aí o pneumococo com perfil de multiresistência. Deve ser destacado que de todos os streptococos, o único que dá trabalho, que não nos causa preocupação com relação a perfil de resistência, é o pneumococo, notadamente de ambiente hospitalar, que tem mostrado, sim, um perfil de resistência a determinados antibióticos, do grupo das penicilinas, dos macrolídeos, e isso tem trazido preocupação à classe médica. As bactérias anaeróbias são bactérias ao qual os quinologicos dessa geração passam a ter atuação, notadamente bacteroides frágeis, e também as bactérias atípicas, que também são sensíveis a esses quinologicos dessa geração. Os principais representantes estão aqui, o gatfloxacino, o levofloxacino e o moxifloxacino, além do gemifloxacino, que foi o último dos quinolonicos lançado, também pertencente à quarta geração. Como característica do gemifloxacino, a gente destaca a sua altíssima atividade contra o pneumococo, incluindo cepas resistentes às penicilinas, macrolídeos, bem como a maioria das cepas de pneumococo resistente, inclusive a outras quinolonas. In vitro, a atividade do gemifloxacino chega a ser de 32 a 64 vezes maior do que todos os outros quinolonicos que atuam sobre o pneumococo. Daí o seu destaque. Ele atua também ainda sobre Legionella pneumófila, Klebsiella pneumoniae e Haemophilus influenza. Exibe atividade ainda contra uma grama de micro-organismos gram-negativos, causadores de infecções graves, com destaque para Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter e Proteus vulgaris, entre outros. E estudos realizados in vitro evidenciou-se o potencial do gemifloxacino para o tratamento da Neisseria gonorreae, da uretrite gonocócica, que vem sendo um problema também pelo desenvolvimento de resistência dessa bactéria às drogas empregadas até usualmente. Falamos agora do mecanismo de ação dos quinolonicos. São antibióticos bactericidas e eles atuam especificamente sobre o processo de replicação do material genético. Eles inibem a atividade de duas enzimas, as chamadas enzimas das topoisomerases, que são enzimas essenciais à sobrevivência bacteriana. Então, particularmente, eles atuam sobre duas enzimas. A primeira seria a topoisomerase 2, também chamada de DNA girase, e a topoisomerase 4. A gente ressalta que as bactérias gram-positivas, o alvo primário é a DNA girase, a topoisomerase 2. Nas bactérias gram-negativas, o alvo primário é a topoisomerase 4. Ainda assim, em qualquer das duas situações, aquela que não funciona como alvo primário, também ela vai ser utilizada, ela vai funcionar como um alvo secundário. Bom, e aqui a gente tem um corte esquemático de uma estrutura de uma célula bacteriana. A despeito de você não ter, nesse tipo de célula, a membrana nuclear, o material genético, ele precisa ocupar um espaço muito pequeno, porque a estrutura da célula bacteriana é pequena. Aí a gente sabe que esse material genético, em condições, ou quando a bactéria não está se dividindo, ele fica super espirilado, ele fica super enrolado, né, para caber, para ocupar um espaço relativamente pequeno no interior da célula bacteriana. A partir do momento que a bactéria começa a entrar em divisão, esse material genético, ele precisa se desenrolar e aquela dupla fita de DNA vai gerar duas cópias iguais. Quando o processo de replicação está terminando, esse material genético que está relaxado e alargado, ele precisa ser novamente
super enrolado, super esperilado, para caber naquele espaço, naquele pequeno espaço que lhe é conferido no interior da célula bacteriana. E aí, a combinação de ação, de inibição dessas duas enzimas, das topoisomerases, faz com que esse material do DNA bacteriano ele fique alongado, ele não vai caber no espaço que é reservado a ele no interior da célula bacteriana. Além disso, há degradação de mitocôndrias, produção de exotoxinas e produção de proteínas anômalas. Todos esses efeitos são incompatíveis com a vida, levando à morte da célula bacteriana. Na hora que você administra os quinolonicos, quando ele está no seu máximo poder bactericida, no seu nível mais elevado de concentração sanguínea, ele tem a sua atividade bacteriana principal, antibacteriana principal, que é causar a morte da bactéria. Mesmo depois que ele tem a sua meia-vida, a concentração está abaixo da linha de meia-vida, ainda assim, ele tem o que nós chamamos, ele desempenha o que nós chamamos de efeito pós-antibiótico, porque ele inibe a replicação bacteriana por inibição da síntese de DNA, o que impede a síntese proteica. Então, isso é o que nós chamamos de efeito pós-antibiótico, mesmo depois que o nível do antibiótico cai abaixo da sua meia-vida. Falamos agora com relação à resistência. O principal mecanismo de resistência dos quinolonicos é mutação genética. Não se fala, não se conhece até hoje resistência por transferência de um material extracromossomial transferido por plasmídio. Esse processo por plasmídio, a gente sabe que se dá numa velocidade muito maior do que a bactéria mudar o seu próprio material genético. Aqui, quando a gente fala de resistência aos quinolonicos, a gente fala ainda em mutação genética. E se conhece 3 mecanismos principais. O primeiro deles seria um bloqueio do antibiótico à enzima. O ponto de ligação na enzima ele é modificado, o antibiótico não consegue se ligar às enzimas. O outro mecanismo é a ativação de uma bomba de efluxo. Pela condição de atuação do antimicrobiano, fica claro que ele precisa penetrar no interior da célula. E ele o faz, e antes que ele consiga se ligar às enzimas alvos, ele é expulso por essa bomba de efluxo, não conseguindo atuar sobre as enzimas que são seus alvos. Outra possibilidade de resistência é uma impermeabilização da membrana. Então, a célula bacteriana ela fecha os poros por onde o antibiótico penetra, logicamente ele não vai conseguir chegar ao interior da célula bacteriana, não conseguindo ligar as enzimas, e dessa forma a bactéria resiste à atuação do antibiótico. Farmacocinética. Com relação à absorção oral, a gente tem os dois extremos. Nós temos os extremos como o norfloxacino, que é aquele que apresenta menor absorção, a gente já viu, que é em torno de 30% a 40%, e nós temos do outro lado o ofloxacino, que é aquele que tem melhor absorção oral, chegando a níveis de 90% do que é administrado. Os alimentos, de uma maneira geral, eles não reduzem substancialmente a absorção desses antimicrobianos, embora eles possam retardar o pico de concentração sérica. Então, se a gente fala de um antimicrobiano que teria um pico máximo de concentração sérica obtido em torno de 4 a 6 horas, se você administra essa medicação junto com o alimento, a gente praticamente dobra. Então, um antibiótico vai demorar de 8 a 12 horas para conseguir sua concentração máxima, embora você não esteja redução. A exceção é quando você administra esse tipo de medicamento juntamente com substâncias alcalinas. E aqui você pode sim ter uma redução na absorção. É bom lembrar que muitas vezes a nossa população ela tem um hábito de ingerir determinados medicamentos com leite, exatamente por considerar aqueles medicamentos como sendo antibióticos fortes, que podem trazer algum tipo de problema para o estômago, o que não é o caso aqui desses quimioterápicos. Mas a população tem, às vezes, esse hábito de ingerir com leite, e se assim o fizer, a gente aqui vai ter perda realmente na absorção, porque substâncias alcalinas podem atrapalhar a absorção dos quinolonicos. São antibióticos que possuem boa distribuição tissular, em alguns tecidos e líquidos, como nos rins, na urina, na próstata, no pulmão, na bile, no macrófago, nos macrófagos, essa concentração é maior do que a concentração sérica. Em outros tecidos, como líquidos e tecidos como saliva, ossos e o líquido cefalorraquidiano, essa concentração
embora terapêutica ainda, mas ela é menor do que a concentração sérica do antimicrobiano. A exceção, pelo que a gente já falou, da limitação farmacocinética desses dois componentes, é o ácido nalidíxico e a norfloxacina, quinolonicos de primeira geração e quinolonicos de segunda geração, que conseguem só determinar níveis terapêuticos em vias urinárias, rins, próstatas e intestino. Com relação à eliminação, isso é uma grande questão e cada vez que você quiser pesquisar qual é a via de eliminação, você vai ter que recorrer porque a um livro, a um memento, ou alguma coisa que seja, porque é extremamente variado e muda muito com relação a cada componente. Aqui é diferente da maioria dos antibióticos, onde você tem uma família de antibióticos, a maior parte deles vão ter o mesmo processo de eliminação, seja ele renal, seja ele hepatobiliar. Aqui vai variar muito de um componente para o outro. Então, é de boa conduta que a gente faça uma verificação, quando tiver dúvida, para saber especificamente aquele componente que eu estou usando, qual é a sua via de eliminação principal, porque isso vai ter importância se eu estou diante de um antibiótico que tem eliminação renal, e um paciente portador de insuficiência renal, ou se eu estou diante de um paciente que tem comprometimento hepático e aquele antibiótico em questão tem eliminação hepatobiliar. Então, eu preciso conhecer isso. Então, a gente tem alguns exemplos. Alguns, como o ofloxacino, gemifloxacino, têm eliminação primordialmente renal. E a ciprofloxacino, que também tem eliminação preferencialmente renal, mas cerca de 10 a 15% desse antibiótico sofre eliminação transintestinal. Ou seja, o enterócito, ele secreta, certo, o antibiótico, o quimioterápico, para dentro da luz intestinal, e aí ele passa a ter eliminação biliar fecal. Outros antibióticos têm eliminação hepatobiliar, como o perfloxacino e ácido nalidíxico, e alguns outros componentes sofrem eliminação mista, tanto renal como hepatobiliar, e aí é importante que a gente faça a revisão e a consulta, dependendo do tipo de antimicrobiano que a gente for usar dessa família. Os efeitos colaterais, eles variam de leve a alguns extremamente graves. Em média, esses efeitos adversos, eles ocorrem de 10 a 15% dos pacientes que fazem uso de quinolonicos. Então, tem os efeitos considerados mais leves, como aqueles efeitos sobre o trato gastrointestinal, com náuseas, vômitos, desconforto gástrico, diarreia, e a diarreia aqui a gente lembra que não é por fator irritativo. A diarreia aqui, na maioria das vezes, é por supressão da flora coli, normal, substituída por uma flora patógena não responsiva ao antibiótico, já que todos os quinolonicos atuam sobre enterobactérias. E algumas situações têm um potencial de gravidade muito maior, como essa possibilidade aqui de o desenvolvimento da chamada colite pseudomembranosa, onde você tem a supressão da flora coli normal e é substituída por uma flora composta, aqui no caso, pelo Clostridium difficile, que vai causar esse quadro de diarreia grave. Muitas vezes se faz necessário a retirada do antibiótico inicial e a introdução de outro antibiótico para que possa combater essa situação e a flora intestinal ser restituída. Sobre a pele, são antibióticos que podem causar exantema, prurido, rasgo cutâneo e fototoxicidade. Sistema nervoso central, possibilidade de tonturas, cefaleia, sonolência, confusão mental, raramente convulsões. Esses efeitos adversos sobre o sistema nervoso central, eles vão ser observados quando o paciente faz uso de altas doses e principalmente nos extremos de idade. Não é muito comum nos pacientes de idade mediana. Pode ter atuação sobre os nervos periféricos, ele pode causar neuropatia periférica, dor, parestesia, fraqueza. E aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, porque um dos efeitos colaterais possíveis, e que de um potencial de gravidade bem maior, fica claro, é que alguns desses quinolonicos têm a capacidade arritmogênica. Alguns deles podem causar arritmia. Então, se eu tenho um paciente que tem uma história prévia de arritmia, eu tenho que ter muito cuidado na hora de fazer a administração desse antimicrobiano. Notadamente, quando eu estou falando do moxifloxacino, porque ele pode causar um alargamento do intervalo QT, certo? Causando o que nós chamamos de, assim, de torsade points. E eu tenho que ter um cuidado muito maior na hora que eu for usar esse antimicrobiano associado com outros antimicrobianos que também têm essa capacidade. Por exemplo,
os macrolídeos, notadamente a azitromicina, ela pode também causar essa mesma situação de arritmia, e aí a gente tem que ter algum cuidado com relação a essas associações. Pode ser causador de distúrbios glicêmicos, tanto para hiperglicemia como para hipoglicemia, e esses efeitos foram associados ao gatofloxacino, tanto que esse antibiótico ele foi retirado de administração oral aqui no Brasil. A gente só tem ele sob forma de apresentação para uso tópico, sob forma de colírio. Não se usa mais gatofloxacino, ou via oral, sistêmico, por conta desses efeitos de distúrbios glicêmicos que ele pode causar. Só que quando a gente fala de efeitos adversos com relação aos quinolonicos, o mais frequente, o que a gente lembra mais, são os efeitos desses quinolonicos, a possibilidade de efeitos desses quinolonicos sobre as articulações. Então, são indivíduos que podem apresentar artralgia, edema articular, até erosão articular e tendinite. Esses efeitos adversos já foram, durante algum tempo, um fator excludente na utilização de quinolonicos em pacientes de menor idade, em crianças. Eu diria que, hoje em dia, ele não é mais um fator excludente, ele é um fator limitante. Você não vai usar em situações que não sejam de extrema gravidade um quinolonico num paciente numa criança. Mas se aquilo for fazer a diferença entre o paciente ficar vivo ou ter um desfecho desfavorável para o seu processo, é uma droga que pode ser usada. Tá? Particularmente quando a gente fala de tendinite, não se sabe exatamente por quê, mas o efeito, eles ocorrem principalmente sobre o tendão de Aquiles. Isso ocorre com muito mais frequência nos indivíduos idosos, nos homens idosos, obesos e aqueles que fazem uso prolongado de corticosteroides. O processo ele começa causando uma situação de inflamação no tendão, depois surge um ponto de necrose, e se a droga não for interrompida, essa necrose vai aumentando ao ponto que esse tendão não aguenta mais a pressão e ocorre um rompimento. Ei, você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Passemos agora para as indicações clínicas. Então, sempre lembrados, são antibióticos sempre lembrados para o trato de infecções no trato genito-urinário. Então, quando nós nos referimos a quinolonas de primeira geração, elas ainda teriam indicação para tratamento de infecções do trato urinário baixa, não complicada. São aquelas cistites leves, se não houver recorrência, você pode lançar mão de um quimioterápico desse, em períodos de tratamento que vão aproximadamente aos 10 dias. Se você quiser usar um quinolonico de primeira geração, infecção do trato urinário alta, o protocolo recomenda que você faça, primeiro, uma cultura para você identificar o seu agente etiológico e um teste de sensibilidade para saber se esse agente etiológico responde ou não aos quinolonicos de primeira geração. Então, a situação já começa a mostrar-se um pouco mais complicada. E, normalmente, o prescritor ele não vai se dar o trabalho para pedir um exame e aguardar o resultado do exame, que a gente sabe que não sai com tanta rapidez quanto a gente quer. Então, normalmente, se você está diante de um paciente que faz uma pielonefrite, você não vai lançar mão de uma quinolona de primeira geração e você já parte para outros quinolonicos da própria família de gerações mais novas. As quinolonas floradas, na maioria das vezes, elas dão bons resultados no tratamento das infecções de trato urinário baixas não complicadas.
até porque a gente vê que o principal agente causador é a Escherichia coli, e responde por 60% dos quadros de cistite não complicado, e que são, na maioria das vezes, nesses quadros não complicados, responsivos aos quinolonicos fluorados. Quando você começa a falar em pielonefrite, você já muda de geração, você já passa a utilizar e pensar numa quinolona fluorada. Você pode, se você tiver dentro de uma pielonefrite sem maior complicação e sem um comprometimento sistêmico maior, você pode lançar mão do quinolona fluorado por via oral, em esquemas que podem variar de 7 a 10 dias. Já nas infecções de trato urinário complicado, aqueles pacientes que têm alterações morfofuncionais, como, por exemplo, os pacientes que têm uma implantação errática de ureter, que vai propiciar retorno, refluxo urinário, homens de mais idade que têm hipertrofia prostática, que vai causar retenção, pessoas acometidas de bexiga neurogênica, que precisam fazer uso de passar catéter para esvaziar a bexiga. Tudo isso leva a quadros de infecção urinária repetidos, e aí você tem, pela recorrência e o uso de antibiótico também recorrente, o desenvolvimento de cepas resistentes aos antibióticos, aos quimioterápicos mais utilizados. Nesses casos, a recomendação melhor é que se faça uma cultura, a determinação do agente etiológico e um antibiograma. Até lá, você pode começar fazendo uso do ciprofloxacino, desde que esse teste de sensibilidade não mostre resistência, você termina o tratamento em esquemas que podem variar de 7 a 14 dias. Em situações mais complicadas, de maior gravidade, certo? Como as que a gente está vendo aqui nos slides, as quinolonas fluoradas, inicialmente a gente vai lançar mão das apresentações parenterais, de uso parenteral. E à medida que o paciente for mostrando melhora no seu quadro clínico e nos seus resultados de exames laboratoriais, você pode terminar o tratamento com o quinolone por via oral, em períodos, em esquemas que vão durar aproximadamente de 14 a 21 dias. Evitar, certo? Na medida do possível, de fazer uso de quinolonicos para terapêuticas profiláticas ou terapêuticas crônicas. Quando você tem um paciente que tem um quadro de infecção do trato urinário, que já teve histórias ou tem histórias de recorrência, você trata o quadro agudo com o quinolonico e você, após a resolução desse quadro agudo, você vai lançar mão de outras drogas para fazer essa terapêutica de profilaxia ou a terapêutica crônica de supressão. Normalmente, a gente vai lançar mão da sulfa ou a gente vai lançar mão de outra droga como a nitrofurantoína para fazer essa terapêutica profilática. Se você tiver uma reagudização, aí sim você suspende e volta a usar um quinolonico, mas evitar, na medida do possível, o uso desses quinolonicos em terapêuticas de profilaxia ou terapêuticas crônicas. Nas doenças sexualmente transmissíveis, as quinolonas fluoradas, certo? A que melhor possuía, o verbo está no passado mesmo, atividade sobre o gonococo, era ciprofloxacina, tanto que durante muitos anos a terapêutica empírica foi a utilização de ciprofloxacino, tá? 500 miligramas em dose única, que era o protocolo do Ministério da Saúde, e isso não mais se dá assim. Desde setembro de 2017, tá? Houve a liberação dessa nota informativa, com a notícia de que constatou-se a resistência emergente em expansão ao ciprofloxacino, com taxas superiores a 50% em todas as regiões do país. Certamente essas taxas de resistência estariam bem mais elevadas agora. Tá? Então, por conta dessa alta resistência e em número cada vez mais crescente, o ciprofloxacino saiu como do espectro terapêutico para o tratamento da Neisseria gonorreia e foi substituído pela ceftriaxona, na aplicação de 500 mg intramuscular, e aí associado com a azitromicina, 1 grama por via oral em dose única, a azitromicina aí não para o gonococo, mas sim para fazer forma as chamadas uretrites não gonocócicas, como clamídia, micoplasma, ureaplasma. Clamídia trachomatis, ureaplasma urealítico, micoplasma hominis, o ofloxacino, ele pode servir como alternativa ao esquema de doxiciclina e azitromicina, que são as drogas ainda de escolha para tratamento dessas situações. Na doença inflamatória pélvica,
você tem um quadro de um potencial de gravidade maior. Normalmente são mulheres que têm um quadro bem exuberante, que precisam ser internadas para tratamento desse quadro. Tá? Isso acontece com muita frequência em aborto retido, e a paciente ela vai ter algumas complicações e ela demanda um internamento, e nessa situação você vai ter um mix de formas bacterianas que podem apresentar, o paciente pode apresentar, incluindo aí o gonococo, a clamídia, germes entéricos, bactérias anaeróbias. Logicamente, como você tem uma variedade grande de formas bacterianas, você vai precisar também de uma variedade grande de antibióticos para fazer frente a essa salada de germes envolvidos aí. Então, um dos esquemas preconizados é que se use uma droga quinoloônica de geração, no mínimo de terceira geração para frente, uma droga que atue sobre formas anaeróbias e uma droga que atue sobre as outras bactérias, no caso, uma cefalosporina de terceira geração. Então, um dos esquemas propostos é ofloxacino ou ciprofloxacino, associado a drogas anaerobicidas como a clindamicina ou o metronidazol, associado, por sua vez, ainda a ceftriaxona. Outro exemplo é a chamada gangrena de Fournier, ou faceite necrotizante. Esse foi um paciente nosso lá do Elvio Alto, ele nos procurou e foi internado, e aqui a possibilidade também de formas bactérias envolvidas é bem ampla, bem vasta, então você pode ter desde bactérias anaeróbias, como Bacteroides fragilis, Fusobacterium, Clostridium, Peptostreptococcus, associado a algumas formas aeróbias, como a Escherichia coli, Klebsiella e Enterococcus. Aqui também fica claro que o esquema terapêutico tem que ser o mais amplo possível. Então, você vai ter também um quinoloônico terceira ou quarta geração associado a um beta-lactam, e não estamos falando de qualquer beta-lactam, tem que ser de uma cefalosporina de terceira geração à frente, associado com drogas que atuem sobre bactérias anaeróbias, como metronidazol e clindamicina. Se os exames de cultura mostrarem que você tem, ou houver uma suspeição que tem algum fungo ali associado, você ainda pode associar ou fluconazol ou, o que é mais frequente, a anfotericina para fazer frente a essa grave situação que é a faceite necrotizante. As infecções respiratórias, as novas, abrindo aí aspas, quinolonas respiratórias, como levofloxacino, moxifloxacino e gemifloxacino, por terem uma atuação sobre a maior parte dos agentes envolvidos, né, nas infecções desse segmento, dessa topografia, são drogas que são sempre lembradas no tratamento das pneumonias. Agora, visando resguardar esses antibióticos para situações de maior gravidade, a gente é preconizado que a terapêutica inicial com a quinolona de quarta geração seja feita quando você tem um paciente grave, normalmente portador de comorbidades, ou quando você sabe que o patógeno ali envolvido, sabidamente, são bactérias que apresentam um padrão de resistência elevada aos beta-lactâmicos ou aos macrolídeos. Aqui a gente tem um exemplo. Esse foi um paciente também internado no Hospital Elvio Alto, que apresentava essa grande lesão aqui, com nível hidroaéreo, que nos sugere um abscesso pulmonar. E um dos principais agentes causadores de abscesso pulmonar é o Staphylococcus aureus. Então, pela gravidade da situação e pelo agente envolvido, se optou por fazer uso de uma quinolona de quarta geração. Outra possibilidade de infecções pulmonares que a gente pode lançar mão dessas drogas são as quinolonas respiratórias no tratamento da tuberculose, notadamente com perfil de resistência, ou quando existem as micobactérias atípicas envolvidas, a Mycobacterium avium. Isso está mais relacionado aos pacientes portadores e acometidos por imunodeficiência. Infecções gastrointestinais. Fosse o tempo, né, que a infecção, a gastroenterite aguda, era sinônimo de antibiótico. Hoje a gente sabe que na maior parte das vezes você vai tratar o paciente com sintomáticos, manter esse paciente muito bem hidratado e que o processo é autolimitado e vai se extinguir por ele mesmo. Tá? Mas se houver necessidade, numa situação de maior gravidade, a gente sabe que a maioria das bactérias que compõem a flora intestinal são sensíveis às quinolonas, e a gente cita alguns exemplos, como a Shigella, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Salmonella, Capilobacter.
E só existe a indicação de você usar um quinoloônico numa situação dessa de infecção gastrointestinal, em situações de gravidade e na impossibilidade de você utilizar outros esquemas antimicrobianos que não demandem drogas quinoloônicas. E na hora de você fazer a opção, se realmente você quiser usar um quinoloônico, você precisa escolher qual dos quinoloônicos determina o maior nível intraluminal. Porque o que você quer para tratar a infecção gastrointestinal é que o antibiótico esteja em maior concentração onde o processo infeccioso se encontra, na luz do intestino. Então, as duas drogas, os dois quinoloônicos, os dois representantes, que determinam o maior nível no interior do intestino, na luz do intestino, é o norfloxacino, por ter uma pequena absorção, a gente acabou de falar que em torno de 60% a 70% do norfloxacino não é absorvido, ele permanece na luz intestinal, ou o ciprofloxacino, que tem uma secreção do enterócito para dentro da luz intestinal em torno de 10% a 15%. Esses são os dois antimicrobianos quinoloônicos que determinam a maior concentração intraluminal. Então, se fosse fazer a opção por um quinoloônico, se faça por um desses dois. Infecções de pele e tecidos moles são infecções como essas que estão mostrando aqui, graves, de etiologia normalmente mista, como gangrena, úlceras isquêmicas, úlceras de decúbitos. E aí a preconização é que se faça também um esquema de antibiótico, de associação, tanto quanto alargada, e a sugestão seria um quinoloônico de terceira ou quarta geração, associado a uma droga que atue sobre anaeróbios. Esse aqui é um exemplo de uma paciente que tinha um carcinoma basocelular. Ela fez uma cirurgia para remoção dessa lesão no nariz e complicou com uma infecçãozinha secundária. Né? E era uma paciente que ia ser submetida a um tratamento de reconstrução, mas a gente precisava, logicamente, debelar esse foco infeccioso. E aí foi feita a opção, foi feito o exame, se determinou que era pseudomonas aeruginosa, e a opção de terapêutica foi feita com levofloxacino, num esquema de 14 dias, ao qual, ao término desses 14 dias, o paciente apresentava recuperação total e, posteriormente, essa paciente foi encaminhada para a correção da lesão cicatricial. Infecções oculares. Esse é um outro paciente nosso lá do Elvio Alto. Essa criança tinha uma farmacodermia grave à penicilina. Ele fez uma síndrome de Stevens-Johnson, tá? E essa lesão ela se caracteriza pela farmacodermia e lesões, vamos dizer, graves, principalmente em regiões periorificiais. Essa criança tinha lesões pelo corpo todo, mas concentrada principalmente na cavidade oral, e ela tinha essa grave lesão na região periorbital, com uma conjuntivite bem severa, e aí a gente pode fazer nessas situações, e nós fizemos, certo? De algumas apresentações comerciais de quinoloônicos, que são encontrados sob a forma de colírios e pomadas oftálmicas, notadamente o ofloxacino, ciprofloxacino, gatfloxacino e levofloxacino. Especificamente, esse paciente ele fez uso de colírio à base de ciprofloxacino e a recuperação dele foi total. Infecção osteoarticular, né? Se estiver falando de artrite séptica, de osteomielite, a gente sabe que um dos principais agentes envolvidos é o Staphylococcus aureus. Então, a gente tem que escolher um antimicrobiano que tem atuação sobre o Staphylococcus aureus. Agora, outro fato que a gente precisa levar em consideração é se esse antimicrobiano tem uma boa concentração em tecido osteoarticular, que é um tecido de difícil localização para a maioria dos antimicrobianos. São poucos os antimicrobianos que a gente consegue listar que conseguem determinar níveis satisfatórios nesse tipo de tecido. Um desses antimicrobianos são os quinoloônicos, e aí você vai lançar mão de quinoloônicos de terceira e quarta geração, porque tem atuação, tem concentração e tem a possibilidade de atuação sobre o Staphylococcus aureus, em esquemas que vão demorar em torno de 4 a 6 semanas, às vezes esse esquema precisa ser estendido um tanto quanto mais. Outras indicações, as quinolonas fluoradas, elas são sempre lembradas para a utilização em situações de gravidade, geralmente em associação com outros antimicrobianos. Então, em situações que o paciente apresente septicemia, peritonite, meningite. Lembrando que aqui na meningite, como existe uma barreira que precisa ser ultrapassada, né, normalmente você tem que fazer a elevação da posologia, da mesma forma que ocorre com as penicilinas.
Quando eu vou tratar um paciente com meningite com penicilina, eu preciso quase que dobrar ou quadruplicar a concentração desse antibiótico. E, logicamente, a gente vai dar preferência às formulações mais recentes. Posologia, a gente tem a posologia básica, que pode variar de acordo com o agente etiológico, a localização e gravidade do processo infeccioso, mas a gente costuma falar que o ácido nalidíxico, a posologia básica dele, varia de 30 a 50 miligramas por quilo dia, parcelado em 4 tomadas, né? Para a criança, só existe apresentação oral. Para o adulto, é uma dose fixa de 500 miligramas a cada 6 horas, também só por via oral. Norfloxacino não se usa em criança, de preferência, tá? Então, para adulto, essa posologia vai de 400 miligramas de 12 em 12 horas, só apresentação oral. O perfloxacino mantém a mesma posologia, 400 miligramas a cada 12 horas, também só tem apresentação oral. O ofloxacino, a posologia vai variar de 200 a 400 miligramas a cada 12 horas, e aqui nós já temos a apresentação oral e parenteral endovenosa. O ciprofloxacino, se eu for fazer a administração parenteral endovenosa, a posologia adotada é de 200 a 400 miligramas a cada 12 horas. Se eu for fazer por via oral, essa posologia vai variar de 250 a 750 miligramas a cada 12 horas. Levofloxacino, também tem a mesma posologia, de 250 a 700 miligramas diário, aqui é a administração única diária, apresentações para administração oral e parenteral endovenosa. O moxifloxacino, também administração oral e parenteral endovenosa, 400 miligramas diário. E o gemifloxacino, 320 miligramas, administração única diária, só com apresentação por via oral. E com isso, creio que não encerramos ainda. A corrida continua, né? A nossa eterna corrida com relação a bactérias com padrão de resistência. Então, a gente tem que continuar sempre correndo atrás no desenvolvimento de outros agentes antimicrobianos, e aqui a gente passa a falar de alguns agentes quinolonicos que não foram lançados ainda, que estão em fase de teste, de estudos, mas que espera que breve sejam incorporados à terapêutica médica. Então, quando a gente tem alguns antimicrobianos dessa classe e tem efeitos colaterais tóxicos, agora, o fator mais importante é o aumento do número de patógenos com perfil de resistência. Isso tem trazido muita preocupação e faz com que a pesquisa para o desenvolvimento de novos antimicrobianos, ela continue, tá? Isso são fatores que têm limitado o uso dos atuais fármacos dessa família das quinolonas, e aí a pesquisa continua em desenvolvimento. Temos algumas drogas aí promissoras dessa família, como a avarofloxacino, delafloxacino, finafloxacino, zabofloxacina, non-menoxacina desflorada. Então, verificou-se que esses agentes, eles têm um efeito antibacteriano melhorado, certo? As bactérias, mesmo com perfil de agentes patogênicos resistentes a ciprofloxacino, e têm demonstrado ser bem mais tolerados na administração oral e parenteral. Esses recursos vão torná-los em potencial agente antimicrobianos no futuro. Então, espera-se que essas drogas, que ainda estão em fase de pesquisa e lançamento, logo possam ser anexadas ao portfólio de drogas antimicrobianas que nós temos à disposição. E agora sim, com isso, a gente encerra agradecendo a participação, tá? E colocando à disposição para novas aulas.